Fala pessoal, tudo certo? Hoje, domingo, agora são 11h15 da manhã. Eu tô aqui na sala de reunião do centro de treinamento. Eu aproveitei que eu vim pra cá porque a gente cuida da limpeza também no fim de semana para fazer o meu planejamento da semana por aqui, uma parte dele, né? Então eu vou conversar um pouco com vocês sobre como eu faço o meu planejamento semanal e sobre algumas outras tarefas que eu tenho semanalmente aqui sobre o centro de treinamento. Estou um pouco fora do que eu costumo fazer, porque eu tenho um escritório em casa e lá eu consigo me organizar melhor. Eu tenho uma TV, tenho outras telas que me ajudam, mas eu trouxe algumas coisas que eu preciso aqui na mochila para desenvolver esse planejamento, beleza? Vamos lá então. Primeiro, tirar tudo que eu preciso aqui dentro da mochila. Então, celular da academia, celular do centro de treinamento, várias mensagens para responder, vou deixar aqui do lado. O meu tablet, aqui eu tenho todo o meu conteúdo e meu planejamento da semana. Meu caderno de anotações, com todas as tarefas pendentes. Um estojo, com várias cores de caneta, marca-texto, gosto de organizar. Carregadores, sempre importante para a gente não ficar na mão. Esse aqui é o do tablet. E esse aqui é o do celular. Vou deixar os dois cabos aqui. Se precisar, eu já tenho eles aqui fácil para pegar. E a fonte. Vamos ver. Aqui eu tenho alguns post-its, mas eu não vou pegar agora. Suporte para o celular, para que fique mais fácil visualizar as mensagens. Quando eu não estou gravando, eu trabalho com 2 celulares, né? Mas um está aí na gravação, então também vai me dificultar um pouquinho. Mas a gente vai dar um jeito com certeza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui para eu pegar nessa mochila. Não, isso aí por enquanto tá legal. Vamos pôr no chão aqui para não atrapalhar. Também improvisei o microfone aqui. Espero que o áudio fique bom aí para pegar a nossa conversa. Vamos lá então. Abrir o sistema de treinos da academia. E eu vou explicando para vocês como é que eu trabalho. Ó, o tablet está com 20%. Vamos ver. Acho que não vai precisar, mas sempre bom ter o caderno, né? Caderno não, carregador. Então a primeira coisa que eu faço é abrir o sistema de treinos da academia para dar uma olhada geral. Um dia eu posso gravar a tela aqui para vocês verem também como funciona. Mas aqui eu já consigo ver alguns alunos que estão se antecipando e marcando já os seus treinos da semana que vai iniciar, né? Então, dia 24, dia 25 no caso, né? Dia 26, até o dia 27 eles já conseguem fazer as marcações. Eu tenho aqui já a lista da agenda. Eu abro a agenda da semana. Nessa agenda da semana, ele aparece para mim todos os horários que a gente tem disponíveis. E aí eu consigo fazer os agendamentos da maneira correta. Deixa eu ver aqui. Eu fiz uma troca de horários faz 2 semanas, se eu não me engano. E alguns horários tinham menor frequência, né? Alguns alunos sugeriram algumas mudanças. E aí sempre dentro do possível a gente tenta ajustar, né? Então, até que não fique totalmente definido, eu tenho duplicado os horários. Então, toda semana eu tenho que vir aqui e escolher
qual horário eu vou liberar, qual modalidade eu vou liberar naquele dia. Nós temos 3 modalidades aqui no centro de treinamento. Uma que se chama Flow, que é só para ganho de mobilidade, proteção das articulações, dos tendões, uma modalidade mais passiva. A gente tem uma segunda modalidade que se chama Iron. Essa é para quem busca o treinamento de força pura, né, sem auxílio de máquinas. É extremamente eficiente e intensa essa aula. E a gente tem também o Power, aquelas pessoas que gostam de uma aula mais dinâmica. Nessa aula tem corrida, tem saltos, tem desafios. Então a gente tem as 3 propostas aqui. E aí, como eu ia falando para vocês, tem alguns horários que eles ainda aparecem aqui para mim, por exemplo, 9 horas da manhã. Eu posso escolher se eu vou colocar um Power ou um Iron. E aí eu estou fazendo esses ajustes até que eu veja aonde a gente vai ter mais frequência, né? Porque o meu objetivo é que cada vez mais os alunos venham treinar. Aproveitem, já que a gente tem no contrato com eles livre o acesso, então o aluno se matricula aqui no centro de treinamento, ele pode treinar todos os dias, pagando o mesmo valor de mensalidade. Então é vantagem para ele e também para nós, porque em contrapartida a gente ganha melhores resultados na entrega do serviço. Então, quanto mais vezes o aluno vem, para nós é melhor também. Então, eu tenho que vir aqui fazer essa escolha de horários de acordo com os dados que eu vejo da semana anterior, né? Então, por isso, você que é nosso aluno, saiba que a gente avalia semanalmente como que funciona o serviço aqui da academia. Graças a Deus, tudo tem ocorrido muito bem. A gente tem tido uma boa frequência, uma ótima frequência de treinos aqui na academia. Isso também facilita a gente a manter um bom controle, né? 7h30 da noite. Eu estou aqui na agenda ainda, pessoal, fazendo a escolha das aulas. E 8h15. 8h15 era um horário que a gente tinha 2 treinos Power, que é o treino mais intenso, e a frequência estava baixa, segundo alguns relatos de alunos. Pelo treino ser muito dinâmico, muito intenso, acabava afetando a rotina pós-treino, que você saía muito agitado, muito ligado ainda. Então a gente mudou também as modalidades desse horário, continuamos ofertando todos os dias o mesmo horário, mas agora tem o Flow nesses 2 dias, então uma modalidade mais tranquila, acredito que também vai facilitar. Então aqui eu já tenho organizado todos os horários da semana. A gente está com uma questão específica, nós ofertamos 18 horários por dia, das 6 da manhã ao meio-dia e da 1h30 da tarde às 9 da noite, turmas com 45 minutos de duração, então são 18 horários no dia. Tem um único horário na semana que eu estou precisando cancelar as aulas, então eu bloqueio esse horário para que nenhum aluno marque, que é o horário das 9h45 da manhã. Nós somos em 3 treinadores aqui e nenhum está conseguindo atender nesses horários, de acordo com os seus compromissos. Eu tenho aluno de personal, né, aluno individualizado nesse horário, então não consigo. O Maicon atende a equipe do basquete, então ele acompanha a equipe a manhã toda, né, também não consegue. E os outros 2 treinadores, o Vitor e a Leide, não compete ao horário de trabalho deles essa rotina. Então, devido a isso, eu ainda não consegui ajustar, mas a gente não tem percebido nenhuma dificuldade para os alunos treinarem ou estão deixando de treinar porque não tem esse horário. Eles conseguem se ajustar às 9 ou às 10h30 e está tudo certo por enquanto. Então, primeira tarefa do dia, né, organizar os horários, tudo certo. Aí eu pego aqui a minha agenda e vamos tentar diminuir um pouco, né, que eliminar completamente é praticamente impossível. A gente faz uma coisa e aparecem mais um monte de coisas. Vou pegar minha caneta. Eu tenho também que
dar uma olhada na questão de fechamento financeiro da empresa. Sou eu que faço isso também. Já está quase no final do mês, eu preciso fechar e entregar tudo isso, mas ainda não consegui fazer. Para você que é proprietário também, vou falar um pouquinho de como funciona essa parte aqui para nós. A gente tem um sistema. Esse sistema ele é integrado com um catraca que libera o acesso para os nossos alunos. Então, quem está ativo, com pagamento ativo, com matrícula ativa, que agendou o seu treino, consegue acessar a academia naquele horário. Quem não tem uma dessas coisas ok, né, tudo certo, acaba não tendo acesso liberado. E a gente vai avaliar o porquê que esse aluno não conseguiu acessar a academia, né? Pode ter simplesmente esquecido de marcar seu treino, a gente resolve na hora, ou pode ter esquecido de fazer o pagamento, ou venceu o seu plano. Então a gente avalia e resolve rapidamente ali para que ele consiga fazer o seu treino. Dentro desse sistema eu consigo lançar, né, como eu falei, a parte financeira. Então os alunos fazem o pagamento via Pix, via cartão ou dinheiro mesmo, e a gente faz a baixa, faz o lançamento para que eles consigam estar tudo certo, né, com tudo ativo para fazer o seu treino. Porém, sistema, né, eu sou um pouco receoso, né, a colocar todas as informações em um único local, porque se der algum problema, a gente perde. Então eu tenho uma tabela paralela feita por mim, né, uma planilha online do Google, e aí eu migro todos esses dados algumas vezes durante o mês para que eu possa ter duas tabelas como comparativo. E aí elas têm que fechar o mesmo número no final do mês, né? Entrou tantos R$ 1.000 esse mês em mensalidade, e as duas tabelas têm que fechar exatamente o mesmo valor. Quando não acontece, a gente vai verificar onde está o erro e aí ver se foi lançado o pagamento de alguém que não fez o pagamento, né? Ou se alguém que fez o pagamento ainda não foi lançado nessa tabela. A gente encontra o erro e aí elas têm que fechar no final do mês certinho, uma forma de a gente ter um controle um pouco mais fiel ao que a gente precisa saber. Porém, isso toma um trabalho grande. Então, esse mês ainda, devido a outras tarefas, eu não consegui alimentar essa minha tabela online da maneira correta, só algumas coisas. É uma das tarefas que eu tenho pendentes também. Mas, não sei se eu vou conseguir fazer hoje, porque são bastante alunos. Isso demora, como nessa segunda tabela é manual, né? Demora um tempo grande. Agora eu estou dando uma olhada aqui, tem alguns alunos que estão bloqueados ainda por falta de pagamento. Aí a gente observa, né, quais são os alunos, alguns a gente sabe o motivo, outros não. Então a gente precisa estar atento, que aí eu consigo chamar, né, no WhatsApp e conversar cada um para que eles consigam na segunda-feira estar treinando. A gente tem alguns produtos que a gente vende aqui, como uniforme, bebidas, né, água, isso também é lançado no sistema. Então, se o aluno, por exemplo, pega uma água que custa R$ 4 e ele não faz o pagamento, em alguns dias ele vai ser bloqueado por causa disso. Quando ele pega a água, o professor que está atendendo ele lança no sistema, né, e já vai ser integrado com a catraca. Então, é uma forma também da gente ter um controle sobre o estoque de produtos que a gente tem na academia. Aqui eu tenho apenas 6 alunos que estão pendente financeiro, então é tranquilo para eu entrar em contato com todos e mandar uma mensagem depois. Vou deixar anotado aqui para eu mandar a mensagem para esses alunos. Sempre é importante conferir, né, se o microfone está ativo. Faz muito tempo que eu não carrego ele, a bateria é boa. Eu uso pouco também, né, assim, gravo vídeos rápidos, mas são esses vídeos longos que consomem a bateria, mas é importante a gente estar conferindo. Vamos lá então para a próxima parte. Agora a gente vai entrar na parte dos treinos. Também
sou eu que planejo todos os treinos que acontecem aqui no Centro de Treinamento. Então, se você gosta dos treinos, que bom. Se você não gosta, fale comigo, porque sou eu que planejo também. Claro que eu sempre falo tanto nos cursos que a gente ministra, quanto diariamente para os nossos alunos, que o treino ele não tem o caráter principal de ser divertido, ser atrativo, né? A função principal de um bom treinamento é ser eficiente. Mas existem algumas maneiras, alguns métodos, alguns meios para que a gente consiga deixar isso mais atrativo, porque a gente entende que o público que consome o nosso serviço, muitas vezes, ele tem como objetivo vir para cá para ter um momento de diferente, né, do dia dele, não de descanso porque é intenso, mas de relaxamento mental, né, emocional, descarregar um pouquinho as energias, dar umas risadas, encontrar colegas. Então a gente tem que ter o equilíbrio entre tudo isso para que não fique só um treino para o lado legal e nada eficiente, totalmente aleatório, mas para que também não fique um treino totalmente rígido, engessado, que vai acabar que não vai sustentar a longo prazo a maioria do público que não vive do esporte, não vive do treinamento em si, não tem essa disciplina de vou fazer o que precisa ser feito, independente se tem música na academia, independente se o ar-condicionado está ligado ou desligado, independente se tá só eu ou se tem 10 pessoas comigo, né? Tem pessoas que já entendem a importância do treinamento e vão fazer o treino independente de qualquer circunstância. Tem pessoas que se chegarem no seu treinamento e tiver quente, já estragou o treino dela. Chegar no seu treinamento e tiver uma música ruim, já estragou o treino dela. Chegar no centro e ela não tiver um companheiro, já estragou o treino dela. Então, não basta a gente julgar essas pessoas, a gente tem que tentar resolver esses problemas sem perder a eficiência. Então é isso que eu quebro a minha cabeça diariamente, semanalmente aqui para entregar um bom serviço e pensar em todos esses fatores. Eu tenho uma planilha aqui, como eu falei, um dia eu vou mostrar tudo isso para vocês, né? Coloco uma câmera aqui, gravo a tela. Nessa planilha eu tenho as semanas do mês, né? Então são vários, desde que a gente fez essa mudança na forma de serviço, desde março. Então eu tô no meu terceiro mês, né? Março, abril e maio. E dentro desse mês eu tenho semana 1, semana 2, 3, 4 e 5, né? Quando tem. E aí, em cada semana, eu vou ter as colunas. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. De cada modalidade. Então, só para vocês terem uma noção, assim, pelo menos, eu já vou explicar por que pelo menos, são 15 treinos que eu planejo semanalmente para ser aplicado nas aulas coletivas aqui. 5 do Flow, 5 do Iron e 5 do Power. Tá? O Power ainda tem algumas questões que eu já vou chegar. Então, eu tenho como base aqui as outras semanas, né? Eu tenho todo o histórico gravado. Eu não posso simplesmente replicar o treino de uma semana na outra, porque, como eu falei, eles vão lembrar que fizeram exatamente a mesma coisa, isso fica chato. Mas eu também não posso só pensar no diferente e vou mudar para uma coisa nada a ver, né? Ou sem eficiência. Então tem algumas coisas que eu, como treinador, não abro mão para entregar o resultado dos meus alunos. Por exemplo, nos exercícios de força, os levantamentos básicos. Então, toda semana vai ter agachamento, vai ter supino, vai ter deadlift, as remadas, as puxadas, né? Os seus derivados, afundo, avanço, enfim, né? Os press unilateral, remadas unilaterais, supino unilateral, tudo isso vai ter o tempo todo. Então, se você está vindo para um treino de força, prioritariamente você tem que fazer força. Como que eu organizo isso? Eu coloco isso em dias alternados, né? Porque a gente sabe que na teoria o exercício que o atleta vai fazer com mais carga são os levantamentos básicos. Então já fica uma dica, né? Se você, por exemplo, faz uma remada, um supino unilateral com mais exercício, com mais carga do que o seu agachamento, que o seu terra, provavelmente está errado.
provavelmente você não está treinando bem seus membros inferiores, tá? Isso é papo para um outro dia, mas já fica aí a dica para você prestar atenção. Sempre um atleta vai ter que ter as suas maiores cargas absolutas no terra e no agachamento. Então, a partir dali, eu planejo todo o resto do meu treino quando eu trabalho com um atleta individual, né? Quando eu penso na periodização individualizada desse atleta. Então, aqui eu já estou colocando os levantamentos básicos. Como eu falei, eu não vou colocar tudo em um dia, então eu já coloco de segunda a sexta pelo menos um levantamento básico por dia. Assim, eu tenho certeza que eles vão fazer um exercício de força grande, de força com carga alta. Os treinos do Iron, eles são divididos em 3 blocos. Nesses 3 blocos a gente tem pelo menos 2 exercícios de força por bloco. Então, para facilitar a logística, eu preciso pensar também na minha estrutura. Minha estrutura aqui do centro de treinamento, graças a Deus, ela é excelente. Consigo ter um rack com plataforma da LPO, rack de agachamento, barra olímpica, suporte de anilhas com 120 kg para cada aluno, pelo menos. Então, é muito fácil a gente organizar tudo. Isso facilita com que a aula aconteça de uma maneira adequada e rápida, né? Se eu tivesse que ter um circuito, isso já a gente acredita que não é o ideal, mas dificulta na logística, se a gente for pensar só pela logística. Mas eu penso assim, então se eu tenho um exercício, por exemplo, já vou adiantar para vocês aqui. Na segunda-feira, o primeiro exercício da semana vai ser um deadlift, um levantamento terra, com barra olímpica, né? Então, se cada aluno vai ter uma barra olímpica, o segundo exercício que eles vão combinar com o deadlift, seria interessante que fosse com um kettlebell, para que eles não precisem ficar tirando e colocando carga o tempo todo, assim a gente adianta alguns movimentos. Principalmente se essa barra, como a barra está no chão, né? Então eu teria que tirar a barra do chão, colocar, por exemplo, na gaiola, fazer um supino. Terminei o supino, coloco essa barra no chão, faz o terra. Demora muito tempo. Então se ainda fosse alguma coisa que a barra ficasse no suporte as 2 vezes ou no chão, facilita. Mas nesse caso aqui, eu vou colocar para eles fazerem um supino unilateral, mas com kettlebell, com halter. Então eles vão intercalar entre o terra e o bench press, o supino. Vai ficar bem tranquilo de se fazer. Tranquilo do ponto de vista logístico, né? Claro que são extremamente intensos os 2 exercícios se a gente fizer com a carga correta. No segundo dia, eu coloquei aqui um back squat, um agachamento, e um bench over row unilateral. Então, também estou assemelhando padrões. No terceiro dia, eu vou fazer aquilo que eu comentei com vocês, que é usar a mesma barra para fazer 2 exercícios. Por quê? Porque eles vão fazer um Romanian deadlift, onde essa barra eles conseguem guardar no suporte após o término do exercício, põe o gancho ali na altura do joelho e eles vão pegar essa mesma barra para fazer um bench over row, que eles também vão pegar da mesma altura. Provavelmente vai ter algum ajuste de carga, mas a barra vai estar no lugar adequado, então não vai ter muita diferença. O professor já orienta para que eles façam essa organização em questão de anilhas e cargas, para que eles não percam tempo na hora de fazer. Então, por exemplo, eu vou fazer o Romanian Deadlift com 60 e o Bench Over Row com 40. Eu não vou colocar 2 anilhas, a barra pesa 20, né? Eu não vou colocar 2 anilhas de 20 para fazer o Romanian Deadlift, senão depois eu vou ter que tirar elas e colocar mais 2 de 10 para fechar os 40 do Bench Over Row. Eu já vou colocar 2 de 10, fechou 40, e mais 2 de 10 para fechar 60. Aí eu só faço essa troca de tira e coloca a anilha que está por último. Fica muito mais fácil. No quarto dia eles vão fazer um hip thrust, uma elevação pélvica e um push-up. E no quinto dia eles vão fazer um front squat
front squat é um exercício que não é para todo mundo devido aos graus de mobilidade, mas a gente consegue fazer adaptações. E vamos fazer o chin-up também. Também um exercício que não é para todo mundo, questão de força, mas aí a gente tem as progressões, regressões, seja com super bend, seja com os pés no chão, a gente consegue fazer esse ajuste. Depois disso, a gente vai para os exercícios, para o segundo bloco, que aí já entram exercícios normalmente alternados ou unilaterais. Então eu tento sempre colocar padrões opostos do que foi colocado no primeiro bloco. Então, por exemplo, se lá na segunda-feira eu fiz o levantamento terra, que é um dominante do quadril, no segundo bloco eu vou fazer um exercício alternado dominante do joelho. Assim fica mais fácil para eu ter certeza que se o meu aluno não vier toda semana, ele teve estímulos de todos os padrões e grupos musculares. Por exemplo, como acontece muito na academia de musculação, né? Treino A, B, C. Na segunda é só peito, é só, sei lá, quadríceps, né? O aluno vem na segunda, treina muito bem esse grupo muscular, mas aí na terça, que era o grupo muscular oposto, por exemplo, posterior e costas, como eles falam na musculação, o aluno faltou. E aí ele ficou sem esse estímulo a semana toda. Então aqui a gente prefere trabalhar com estímulos completos o tempo todo, o dia todo. Então, além de trabalhar de forma integrada, né, diferente da musculação que trabalha de forma isolada, a gente garante que se o aluno vir menos vezes na semana, ele conseguiu ter estímulos variados de tudo que ele precisa. Então aqui eu vou colocar um reverse lounge, um afundo reverso. Também com a barra olímpica, isso é legal porque a gente consegue mudar a ferramenta, né? Sem mudar o exercício, consigo mudar a ferramenta. E uma remada unilateral no TRX, ou fita suspensa, alguns podem conhecer dessa forma. No segundo dia, nós vamos colocar um Romanian Deadlift, também com barra olímpica. Nós vamos colocar um Press unilateral semi-ajoelhado. Além de mudar ferramentas, a gente pode mudar bases. Também são estímulos diferentes que vão ajudar o nosso planejamento a ficar mais eficiente. Quarto dia eu vou colocar o Bulgarian Squat. Algumas pessoas têm um pouco de medo, de receio. Você está assistindo meu vídeo, você já sabe que nessa semana vai ser na quarta-feira. Com o kettlebell on front. E uma remada vertical com super bend. Ajoelhado. Single leg Romanian deadlift. Com push, press, uni em base alternada. E na sexta-feira nós faremos um hip thrust uni. Com uma remada
lateral com alter em prancha, usando algumas posições funcionais para a gente otimizar essa força também. E aí a gente vai para o bloco 3. Normalmente no bloco 3 eu já consegui chegar, passei por 4 exercícios de força, já consegui usar um dominante do joelho, um dominante do quadril, um exercício de empurrar e um de puxar. Então existem mais subdivisões, mas assim eu já estou um pouco mais protegido, que meu aluno teve todos esses estímulos, e aí eu consigo variar um pouquinho mais no terceiro bloco. Tá? Aqui entra essa questão ali de algo diferente, um pouco mais atrativo, mas ainda eficiente. Então vou colocar um nórdico reverso. Press, barbell, sentado. Aqui. Colocar um step up, que é a subida na caixa. Com 2 kettlebell. E o Australian Row, que é a remada australiana. Em base de ponte. Aqui eu vou colocar o pistol. Isso é difícil também, né? From box para caixa, da caixa, né? Com anilha. Colocar pino. Aqui eu vou colocar um walking lounge, que é o avanço, né? Kettlebell pi, baixo. Arremada, super bench, semi-ajoelhada. E por fim, no último, aí pessoal, às vezes eu dou essa travada porque eu preciso pensar na construção do treino dentro do próprio dia e na construção da semana. Então eu preciso olhar tanto a coluna quanto a linha da semana, às vezes até do mês, para que tudo faça sentido. Então não é tão fácil quando você quer realmente planejar um bom treinamento que faça sentido. Se fosse só jogar exercícios, eu não estou aqui pensando exercícios, né? Tenho bastante possibilidades de exercícios, tanto planilhado, quanto anotado, quanto no próprio canal no YouTube. Isso seria muito fácil. Ah, quero um exercício de joelho. Vou lá, olho e colo. Eu preciso saber e preciso que isso faça conexão de uma maneira eficiente. Por isso que quando o treinador realmente está preocupado com o resultado dos alunos, demora um pouquinho mais o planejamento. Ford Lounge. Contralateral baixo. Até onde vai a carga a gente tem que pensar e descrever aqui para que fique tudo bem organizado. E um push press barbell. Ok.
Então, eu coloquei aqui, não sei quanto tempo eu demorei, mas claro que eu já tenho uma base, uma experiência, então para alguns podem ter achado rápido, mas para outros podem ter achado demorado, né? Dependendo da prioridade que você dá para o teu planejamento. Eu coloquei aqui 30 exercícios de força que os nossos alunos vão fazer na semana. Só a parte de força. Agora a gente vai entrar na parte de core. A parte de core vão ser 15 exercícios de core que eles vão fazer na semana. E também dessa forma eu preciso criar conexões. Então, a gente precisa pensar em parede frontal, parede lateral, parede posterior, precisa pensar nos padrões de core, antiflexão, antirrotação, antitensão, rotacional, nos materiais, nas progressões, nas regressões, então também demora um pouquinho aí para a gente conseguir estruturar tudo isso. Mas vamos lá, vamos começar agora. 5 para meio-dia. Tomei café um pouco mais tarde, então ainda estou tranquilo. O core é legal a gente pensar em exercícios que tenham fácil progressão e regressão, tanto para facilitar a vida dos nossos treinadores aqui no dia a dia, mas para que realmente o nosso atleta consiga fazer esses exercícios, porque o objetivo é aumentar a força de core e a força de centro dele para que sustente os exercícios de força. Então não preciso pensar em coisas mirabolantes, aquabag, coisas muito difíceis. São exercícios realmente que estão prevenindo normalmente alguma coisa, gerando força de core. Esse é o papel do core, para evitar dor, para evitar compensação, para evitar padrão ruim. É o principal motivo. Então nesse primeiro dia aqui eu coloquei uma prancha com transferência de halter, então uma prancha que previne movimentos, uma prancha lateral rotacional e também uma ponte em comprimento alongado, fazendo uma transferência de força do membro inferior. São coisas que parecem simples, mas muitas vezes negligenciadas em outros locais. Então, quando os alunos chegam para nós, eles chegam com pouca força de core, com dores lombares e isso atrapalha muito o treinamento, bastante. É importante também vocês terem um bom alinhamento com os treinadores, né? Quando não for vocês que planejam e executam, ministram todos os treinos, porque é praticamente impossível a gente descrever, principalmente exercícios de core, de mobilidade, que envolvem muitas articulações, muitos movimentos, muitas possibilidades, tudo em uma linha, né? E aí vai ficar muito grande aqui para eu mostrar para eles, ou enfim. Então, vocês têm que ter uma linha de trabalho para que eles consigam interpretar o que está escrito ali e mesmo que não saia exatamente aquilo que eu estou pensando agora, no momento, o objetivo seja atingido, né? Então, é o que eu sempre falo para eles, está escrito, enfim, uma prancha transferindo o halter. Eu não coloquei exatamente para onde que é para transferir o halter, se é para o lado, se é para cima, se é na diagonal.
Mas o objetivo da prancha é eu pegar esse halter na mão e a partir do momento que eu tiro uma mão do chão, eu estou gerando uma sobrecarga no meu sistema. Ele vai querer rodar, compensar e o meu atleta tem que prevenir esse movimento. Esse é o objetivo principal. Então a liberdade está em para onde eu vou jogar, como eu vou movimentar esse halter. O que não dá é para eu fazer algo totalmente diferente que não vai ser compatível com o que foi planejado. Normalmente eu coloco um exercício de parede lateral, um exercício de parede frontal e um de parede posterior. Seguindo aquela mesma linha de que se meu aluno não vir todos os dias, ele vai ter um estímulo de core também completo em 360 graus no seu tronco. Eu gosto bastante dessa parte do core, sou eu que ministro essa parte do core do nosso treinamento, da nossa certificação como treinar atletas, que eu participo junto com o Maicon, e então eu estou sempre buscando possibilidades e pensando em como é que eu posso agregar eficiência e facilidade e praticidade. Então não deixa de ser também um laboratório tudo isso que eu faço para realmente ver não se funciona ou não, porque eu tenho certeza que se feito, funcionará, mas se é aplicável no dia a dia, se é de fácil organização, então algumas coisas realmente a gente acaba errando, né? E os treinadores têm a autonomia de rapidamente reverter e eles me passam o porquê não funcionou. Ah, precisou muito tempo, a maioria não conseguiu esse, então a gente precisa achar uma regressão a partir deste ponto para daí sim, para os mais avançados a gente seguir de uma outra forma. Quando a gente trabalha em grupos grandes, é praticamente impossível a gente acertar para todo mundo, né? Um exercício ele não vai se encaixar perfeitamente para todo mundo. Então, precisamos ter essa expertise de para esse eu regrido, para esse eu faço essa progressão. Faço uma regressão, faço uma progressão sem perder o objetivo do exercício. No treino de força, a gente não coloca muitos exercícios de potência, porque aí eles vão se encontrar mais no padrão de treino do power, que aí vai ter mais uma dinâmica, exercícios mais acelerados. Então aqui a gente deixa tudo um pouco mais controlado, pensando realmente em força, força de core e força como capacidade física geral de membros inferiores e superiores. Já estou na sexta-feira aqui terminando o meu treino, quase tudo terminado do Iron, né? Os primeiros 5 treinos do Iron. Eu nem marquei quanto tempo foi, mas depois a gente olha aí no vídeo, acho que deve estar perto de meia hora. Pronto, show de bola. Aí do lado aqui a gente tem o volume
Então, quantas séries, quantas repetições de cada exercício. As cargas a gente tem elas individualizadas, mesmo no treinamento coletivo. Então, a gente tem um vidro com todas essas cargas e nesse painel a gente tem uma base da onde seguir. Então, o treinador vai falar, ó, você pega aquela carga que está no quadro, você pega 10 a menos, você pega 10 a mais, você pega 80%, 50%. Então, a gente usa aquelas cargas como base. Quais cargas são essas? Dos levantamentos básicos, voltando para aquela nossa conversa lá do início. Então, vai ter a carga do agachamento, do terra, do supino, do push press e do bench over row. A partir dali, a gente consegue diluir a carga para exercícios unilaterais ou para bases diferenciadas, mas usa aquela carga como a nossa base principal. O segundo treino agora, que eu vou fazer, a segunda modalidade é o flow. Então o flow, como eu passei para vocês, ele tem ênfase em mobilidades. E aí a gente vai pensar em exercícios que tem um ganho de mobilidade. Primeiro, a gente faz exercícios específicos, então eu coloco as principais restrições que os alunos costumam ter e trabalho elas todos os dias. Então são elas torácica, quadril, ombro e lombar, devido à dor, né, lombar. E todo dia a gente vai fazer, começar o treino com um exercício de cada uma dessas, cada um desses movimentos. Então coloquei aqui 5 exercícios de mobilidade torácica. Agora a gente vai para a mobilidade do quadril. Aqui a gente também usa alguns métodos para desenvolver o ganho de mobilidade. Então, CARS, freios e reios, contrastes ativo-passivo, enfim, algumas modalidades específicas, mobilidades específicas integradas, para que a gente tenha uma variação de estímulos também dentro da mobilidade. Não precisa ficar restrito sempre à mesma forma de pensar e de agir. Beleza, fiz as 5 de quadril. Agora a gente vai para o ombro. Seis por cento, acho que eu vou precisar colocar o carregador.
Opa. Fiz aqui o meu treino, as 5 exercícios de mobilidade de ombro, e eu vou para finalizar 5 exercícios com proteção do quadrado lombar. Aqui. Show de bola. Aí a gente faz uma mobilidade geral sempre, mobilidade global, essa eu deixo a critério dos professores, para que eles também se desafiem, aumentem a caixa de ferramentas deles para criar, né, sem perder o controle e a eficiência do que eles querem entregar. E aí a gente vai para o bloco. No Flow são só 2 blocos, que é tudo um pouco mais demorado porque necessita mais controle. Então a gente vai iniciar com algum exercício, seja de controle motor, seja de outra mobilidade mais específica. Então nesse caso aqui eu estou colocando um exercício de controle motor com anilha. Mais um exercício de controle motor. E aí a gente vai variando estímulos, variando padrões. Planos também. Nesse caso aqui eu montei os 3 planos, sempre terminando em hip lock, que é aquela base unilateral, para que a gente consiga tirar um pouquinho mais deles, extrair um pouquinho mais deles esse controle unipodal, que é essencial para quem pratica esporte e é bem comum aqui dos nossos atletas também. Na sequência eu vou para um exercício de core, então esse exercício ele pode ser um pouco mais tranquilo do ponto de vista de sobrecarga. Eu também tento tomar um pouco de cuidado para ver o que eu fiz nos outros dias nas outras modalidades, porque pode ser que o meu aluno faça, por exemplo, na segunda o Iron e tenha, por exemplo, uma prancha tocando o ombro, e aí ele vai na terça fazendo flow e também tem essa prancha tocando o ombro. Então eu tenho que tomar todo esse cuidado para que eu não acabe repetindo de alguma forma os exercícios, mesmo que seja em outra modalidade, porque para o aluno vai ser a mesma coisa. Então, se eu quero colocar em outra modalidade o mesmo exercício, eu preciso ficar atento para colocar no mesmo dia, porque eu tenho certeza que ele só vai fazer uma vez aquele exercício na semana. Que é o que eu estou fazendo agora. Dando uma olhada que eu coloquei no Iron para ter todo esse cuidado. Aí eu terminei uma linha de treino de core, e o flow ele tem uma característica muito legal, pessoal, que é a isometria. Então aqui a gente vai colocar alguns tendões que a gente vai
usar eles de maneira isométrica para fazer algum tipo de proteção e prevenção para os nossos alunos. Então a gente vai fazer, por exemplo, o Spanish Squat na segunda. Na terça a gente vai fazer uma isometria de ombro. Na quarta a gente vai fazer uma isometria de quadril. Na quinta a gente vai fazer outra de joelho, que é uma das reclamações maiores, né? E na sexta a gente vai fazer de tendão calcâneo, tornozelo. Assim eu finalizei o primeiro bloco de todos os dias. Agora a gente vai para o segundo bloco. Vou dar mais uma olhadinha no iron para a gente não ter nenhuma para a gente deixar tudo bem redondo, para que a gente não tenha nenhuma surpresa aí durante a semana e não precise de retrabalho. Isso é muito importante a gente fazer com bastante atenção, bastante cuidado, para que depois a gente não precise refazer todo o nosso trabalho. Vocês estão vendo quanto tempo demora, né? Vamos dizer assim. Coloquei na linha errada aqui. Então é importante que a gente já faça bem feito, assim tudo tende a funcionar melhor. Mais 2 de core. Show! Fechei mais uma linha de core. Mas temos mais mobilidades para colocar no bloco 2. Então aqui eu vou colocar uma mobilidade de tornozelo, semi-ajoelhada. Aqui a gente pode colocar mobilidades mais específicas, tá? Mobilidade de punho. Tem alguns alunos com restrição severa de punho que atrapalha no front squat, no push press. 4 apoios. Mais uma mobilidade geral que eu deixo sempre para eles criarem. Aqui eu estou começando a colocar alguns drops, algumas desacelerações, para que a gente consiga também deixar mais resistente os tendões deles a futuras quedas, né? Acrescentar um padrão um pouquinho mais interessante aí como proteção. E uma última na sexta-feira. Vou colocar uma lombar. Beleza. E por fim nós precisamos colocar mais algumas isometrias. E agora, nesse segundo bloco, as isometrias elas são pensadas mais em posições funcionais. Então, coloquei aqui uma base de afundo. Aqui eu posso colocar uma base de búlgaro. Aqui eu posso colocar uma de step down, que é a descida da caixa. Aqui eu posso colocar uma de hip thrust, que é uma de quadril. E uma braquiação, que é ficar pendurado, né? Então assim, pessoal, eu terminei a segunda modalidade, 10 treinos planejados. E vamos para o último, que é o Power. O Power eu falei para vocês que ele tinha algumas particularidades.
Acabei de ver que eu fiz uma coisa bem ruim. Eu planejei a semana 4 em cima da semana 3. Então agora fica uma decisão, né? Ou eu perco todos os dados da semana 3 e volto aqui, clico na flechinha voltar, ou eu mantenho como está. Claro que eu vou manter como está, porque senão dá muito trabalho. E eu tenho prints, né? Porque eu mando diariamente para eles o print do treino, para que eu não mande tudo de uma vez e fique as informações. Quem sabe em outro momento eu pego esses prints e jogue aqui, só para eu ter tudo planilhado normalmente, né? Do Power que eu percebi antes de acontecer, então eu venho aqui, copio a linha e colunas da semana 3 e colo para fazer a semana 4. Assim eu não vou ter problemas, pelo menos com o Power. É a primeira vez que eu estou planejando e falando, né? Então eu estou um pouquinho mais atrapalhado do que o normal. Normalmente eu fico em silêncio para conseguir pensar. Então depois eu tenho que revisar tudo que eu fiz para ver se eu não escrevi nada errado, né? Que não tenha conexão aí. Vamos lá. No Power, essa última modalidade, então a gente tem um único bloco de preparação. Esse bloco vai envolver um exercício de core. Já vou colocar aqui. Que também pode ser algo similar ao que foi colocado no Iron, por exemplo. Beleza. Vamos ver aqui os outros dias. Então, eu vou colocar aqui uma ativação de glúteo, né? Vamos ver, vamos ver. Então, na quinta-feira, uma canoa. E na sexta-feira, assim eu já tenho 5 exercícios de core para a semana. Nesse bloco de preparação, a gente coloca sempre uma mobilidade específica. Então, aqui, por exemplo, eu posso colocar novamente um exercício de controle motor. Vamos ver aqui o que foi feito nos outros dias, né? Três por cento, pessoal. Será que vai dar? Parece que está chovendo, mas acho que são só as telhas estralando. E na sexta-feira, nós vamos colocar a isometria já. Já vou colocar aqui na sexta-feira.
Beleza. Aqui, agora, para fechar nosso bloco de preparação de mobilidade específica, a gente sempre coloca também uma isometria para proteção. Então, eu vou colocar aqui para vocês verem algumas isometrias que eu coloco, que são parecidas também do que acontecem com o flow. Então, eu vou colocar na segunda-feira o Spanish Squat, na terça-feira fundo, na quarta-feira o Bulgarian Squat, na quinta-feira o TKE, que é uma proteção bem importante para o tendão patelar. Vou colocar o meu carregador porque eu tô com medo que acabe a bateria. E aí a gente vai se atrapalhar mais. Que bom que eu tenho a tomada já pertinho. Vou ver de qual lado que é. Acho que é pro outro lado. Comprei um cabo de 2 metros. Que aí eu não preciso me preocupar mais com espaço na hora de carregar. Pronto. Sim. Estamos protegidos para terminar o treino Power. Bloco 2 do treino Power, ele é dedicado para os treinadores explicarem todo como que vai ser a parte principal do treino que vem na sequência, o bloco 3, e também para a gente praticar os levantamentos olímpicos. Não são todas as pessoas que têm boa técnica, boa prática, boa mobilidade. Então, ainda não dá para a gente colocar isso como uma parte do bloco principal, porque vai acontecer muitos erros e com os erros a gente está suscetível a lesões. Então, a gente prefere colocar no bloco 2 para que eles pratiquem, a gente acompanhe a evolução, a proficiência técnica de cada um, para que aí sim a gente possa colocar na parte principal do treino, eles vão realizar com intensidade, numa dinâmica maior. Logo, o professor tem um controle menor do que vai acontecer, porque é tudo muito rápido, né? Na parte principal do treino, a gente tem algumas características. Entre eles, por exemplo, o farm walk, né? Os carregamentos. Então aqui tem como eu vou fazer esse carregamento na semana, né? Como eu vou fazer o farm walk. E aí existem algumas formas de a gente fazer ele. Com anilha, com kettlebell, com... enfim, né? Com bolas. Eu vou colocar aqui o primeiro, uma anilha overhead, né? Que seria a anilha acima da cabeça. O segundo, kettlebell uni. A gente vai gerar uma perturbação ali anti-flexão, né? Para não flexionar o tronco lateralmente. O terceiro, kettlebell uni no rack. Então a carga tá uma carga axial, né? Diferente. O quarto, aí, kettlebell bilateral. Aí já vai ser uma carga mais pesada, né? Embaixo. E o quinto, farm walk com a med ball overhead também, só para a gente mudar a ferramenta. Então aqui a gente já tem os 5 carregamentos da semana. Na sequência a gente tem a parte de força, então entra naquela questão também. É importante que se eu vou ter força no power e eu tenho força no iron, por exemplo, como eu falei para vocês, segunda-feira vai ser deadlift no iron. Então no power tem que ser também, porque senão ele pode fazer deadlift na segunda no iron e na terça no power. E aí o agachamento não vai estar presente na semana. Então, no power eu tenho que repetir esses padrões do iron para que eu fique seguro que todo mundo vai fazer tudo.
Então aqui eu tenho também o Row DL, Romanian Deadlift, na quarta-feira. E eu tenho Front Squat na sexta-feira. Escrever certo squat aqui. Tá batendo a fome, galera. Essa hora que a gente tem que prestar atenção para não querer terminar rápido e cometer algum errinho que pode ser crucial. Aqui na quarta-feira teremos um bench overroll. Show de bola. Então terminamos a parte de força também. A parte de condicionamento não tem muito segredo. Toda vez vai ter corrida. A gente tem um espaço bom, indoor, aqui dentro da academia, dentro do centro de treinamento, uma pista com 26 metros. Para um espaço interno ela é grande, então a gente consegue colocar corrida todas as vezes aqui dentro, entre uma volta e outra do nosso percurso aí do Power. Parte de potência, essa a gente tem que pensar bem como vai fazer. A gente vai colocar arremesso de medicine ball. Aí nós temos que descrever qual é a qualidade de força que eu quero usar. Nesse caso aqui eu coloquei força elástica, né? No dia 1. No dia 2 eu vou colocar taxa de desenvolvimento de força. E no dia 3 eu vou colocar força reativa. Assim, tende aos alunos entenderem melhor o movimento. Esse é um movimento que não é tão natural para a maioria. Então eu vou colocar 3 dias seguidos só mudando a qualidade de força. Assim eu acredito que eles vão entender melhor fazendo todos os dias. Um wall ball, o arremesso dessa bola para cima, e um arremesso para baixo. Ok, então já tenho aqui carregamento, potência, força e condicionamento. 4 capacidades preenchidas. Na sequência, eu vou ter os avanços, as passadas. E aí a gente tem que ver se é viável colocar devido ao que eles vão estar fazendo de força, né? Então vamos ver. Seria o reverse lounge, o step up. Posso colocar de repente um búlgaro. Vamos colocar. Essa semana nós vamos colocar, acho que vai ser viável. Reverse lounge, kettlebell. Aí um step up, kettlebell V. Tem que descrever bem, senão pode dar problema. Bulgarian, kettlebell V. Walking lounge, kettlebell B. E um forward lounge, kettlebell B. Então aqui eu já completei também, pessoal, a 5ª categoria, os avanços. Eu tenho mais 2 categorias aqui, que são os exercícios multiarticulares e são os exercícios de pliometria. Nessa categoria eu não vou preencher as duas para eles fazerem os 2 dias, então eu alterno. Num dia eu coloco um multiarticular, no outro dia eu coloco uma pliometria, para que eles não saltem todos os dias, tá? A gente controla também o número de contatos com o solo para que também evite dor no joelho. Saltar demais não é benéfico para o atleta.
Então, no primeiro dia eu vou colocar um exercício multiarticular, no segundo eu vou colocar uma pliometria. Então, eu vou alternando dessa forma. No terceiro, eu vou colocar um multiarticular. No quarto, eu vou colocar uma pliometria. E no quinto, eu vou colocar um multiarticular. Tá, mas você falou para mim que o power era difícil de fazer e você já terminou. Calma. Agora vem como que a gente vai estruturar tudo isso. Até agora eu tenho semanalmente mudado o estímulo de volume e intensidade que a gente vai fazer. Então, tem semanas que são 4 rounds, 6 rounds, 2 rounds, 5 repetições, 6 repetições, mais repetições, tudo sem fugir do adequado e da base científica teórica que a gente tem. Mas eu preciso estar constantemente mudando. E aí, quando eu mudo, eu preciso pensar em categorias. O que cada categoria vai fazer? Quem consegue fazer esse, quem não consegue. Então, vamos para essa parte agora. Aumentar aqui minha tela para a gente ver como que a gente vai fazer. Para vocês entenderem, na última semana os alunos realizaram toda essa sequência de exercícios que eu passei para vocês, claro que não os mesmos exercícios, mas eles fizeram 8 rounds com uma média de 4 repetições cada round. Fecha em 32 repetições, que é normalmente o que a gente busca. Mas para essa semana vai ser diferente. Nós vamos fazer 6 rounds com 6 repetições. Exercícios que são unilaterais, a gente divide esse estímulo para que eles façam exatamente a quantidade correta cada round. O multiarticular. E a corrida, a gente conta aqui por pistas, então quantas idas e quantas voltas cada um vai fazer. E aqui ida e volta. Ok? Opa, que eu errei. São 3 e não 6 cada. Ótimo. Então aqui eu anoto que são 6 voltas. E nessa semana nós teremos uma novidade, que é o desafio da semana. Então a gente terá um desafio para que os alunos, deixa eu mesclar aqui, para que os alunos possam ter alguma competição, não sendo dentro deste round. Então vou mesclar e vou escrever agora aqui. Vai ser o desafio. Deixa eu só ver onde que eu estou escrevendo, que está dando errado.
vai ser o desafio. Deixa eu colocar de branco para aparecer. Não. Branco a letra. Desafio da semana. Vê onde é que tá escrevendo isso. Eu não tô achando onde que eu tô escrevendo, pessoal. Uma linha preta aqui. Ele está escrito, mas eu não acho. Desafio da semana vai ser tô me dando sono. O desafio da semana vai ser um exercício bem simples para a gente começar, que vai ser o remador. Então os alunos vão ter que fazer o remador em um determinado tempo, sobre a supervisão dos nossos treinadores, para que a gente possa ver aonde que eles estão classificados de acordo com o desempenho deles. Muito estranho, só que eu não consigo visualizar aonde eu escrevi. Mas está em algum lugar. Achei. Agora sim, pessoal, achei. Estava escrito de preto em cima da linha preta e não estava fácil. Agora sim. Show de bola. Então assim eu termino os meus 15 treinos da semana. Acredito que a gente passou de 1 hora. Já vou olhar ali o período do vídeo. Talvez tenha ficado um pouco confuso para vocês, porque vocês não estão vendo a minha tela compartilhada aqui. Mas se vocês gostaram desse vídeo, se você tem dúvidas, né? Acredito que vocês tenham várias dúvidas sobre como eu planejei, como eu planejo, deixe nos comentários. Posso gravar um vídeo respondendo a tua dúvida, posso gravar um vídeo mostrando a minha tela, o meu planejamento, para que fique mais claro para vocês. Como eu falei, fiz apenas uma tarefa, já é 15 para 1, tá na hora de almoçar. Eu vou ter que finalizar aqui o meu trabalho momentâneo, e a parte financeira, a parte operacional, de organização, vai ficar para um outro vídeo, porque preciso almoçar e aí depois eu vou fazer isso em casa, tá bom? Então, obrigado por você que assistiu esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, isso me ajuda bastante a atingir a primeira meta de inscritos. Eu posto 3 shorts todos os dias com exercícios para você ter de maneira mais fácil e prática, com dúvidas, com reacts de treinos meus, treinos reais, isso é muito importante. E aos poucos eu estou começando a postar esses vídeos mais longos aqui no canal também, para conversar um pouquinho sobre treinamento, esporte e tudo que envolve esse mundo aí, tá bom? Um abraço, até a próxima, valeu!